Gênesis 2,15, por gentileza. Vamos ficar todos de pé e entender essa palavra de Deus? Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para guardá-lo e cultivá-lo. Amém? Amém. Pode se sentar. Nós vamos, nessa noite, falar de um projeto feito para durar. E eu pretendo ser o mais simples possível e o mais prático, notoriamente, para que nós possamos colocar tudo aquilo que nós ouvimos e vamos ouvir nesta noite em prática nos nossos lares. Nós entendemos que Deus tem um projeto para as nossas vidas. Tem um projeto pessoal para cada um de nós e um projeto também coletivo, do qual nós fazemos parte. E a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando nós lemos outros trechos da Bíblia, nós compreendemos que esse texto, esse primeiro versículo, ele não está só se referindo, a gente acha que é os céus da terra, mas sim, o nosso Deus Todo-Poderoso está falando da criação de todo o universo. Compreendamos que Deus criou os céus, o sistema solar, todas as coisas, todos os outros planetas, a lua, as estrelas e o planeta Terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então há todo um contexto de um projeto que Deus, como um grande projetor, ele realiza nas nossas vidas e na vida de todo ser humano. Ele cria primeiramente um arcabouço, ele faz um esboço. Quando a gente vai aqui preparar um sermão, a gente tem o costume de fazer um esboço. Está aqui o meu esboço, ó. É um papelzinho onde tem as diretrizes de tudo aquilo que eu vou transmitir aos irmãos nessa noite, pela palavra de Deus. Quando Deus criou um projeto, Ele fez todo esse arcabouço, e Ele tem todo um plano determinado. Por isso nós entendemos que o Senhor, antes mesmo de nós termos nascido, ou antes da fundação do mundo, na sua onisciência, Ele já sabia da existência de cada um de nós e de um projeto individual para cada um de nós. Mas nós vamos falar principalmente a respeito do projeto coletivo, que é fundamental para as nossas vidas. Porque uma vez que a sociedade de hoje ela é totalmente individualista, ela cada vez mais caminha passos largos para o individualismo, tirando o homem muito do coletivo. E é por isso que muitas das doenças psíquicas hoje vêm surgindo, porque o homem, ele precisa viver coletivamente. Já se dizia antigamente que se houvesse bons amigos, não haveria necessidade de bons psicólogos. Então, é necessário hoje, nós compreendermos que de forma coletiva Deus tinha um objetivo. O objetivo de um projeto feito para durar. E esse é um projeto para a minha, para a sua, para a nossa vida. Amém. Pegou Deus então e formou o homem do pó da terra e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. Mas eu queria deixar uma sentença para você, uma sentença interrogativa. Qual seria a ordem de prioridade na sua vida? Quais são as prioridades na sua vida? Nós entendemos que Deus, neste projeto, Ele possui uma ordem de prioridades. Então, não é uma ordem de prioridades que você mesmo monta para si.
É uma ordem de prioridade que Deus já montou para você. Já se dizia aí um brado, né? Independência ou morte. Na questão bíblica é o contrário, foi independência e morte. Então nós entendemos facilmente que na nossa ordem de prioridade, sempre nós vamos chegar a caminhos de morte. Como diz Provérbios, ao homem que caminhos parecem direito, mas ao seu fim são caminhos de morte. Deus tem uma sequência de prioridades que eu queria passar para você nessa noite, com certeza também você já tem consciência. Primeira ordem de prioridade é Ele mesmo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E para que isso funcione é necessário ter comunhão com Ele. Foi o objetivo principal da criação do Jardim do Éden, cujo significado do hebraico é Jardim dos Prazeres. Então era um prazer para Deus e para o homem ter uma comunhão. Comunhão é aquilo que está em algo comum entre duas pessoas. É o cuidado mútuo. E aí nós entendemos, de acordo com alguns estudiosos, que Deus estava diariamente, todos os dias, em comunhão com o homem. É interessante a gente observar a dificuldade que nós temos hoje de encontrar prazer nessa comunhão. Primeira questão a nós observarmos, que foi até dito na semana passada, é a questão da presença aos cultos. É uma dificuldade de perceber que há uma necessidade prazerosa. A leitura da Bíblia precisa ser prazerosa. A oração ela precisa ser prazerosa e não sacrificante. Se você tiver como uma obrigação orar, jejuar e ler a Bíblia, vai ser muito difícil. Mas se você ter contentamento, prazer nisso, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Precisa ser algo prazeroso. Eu me arrumar aos domingos, vir para a escola bíblica dominical, vir para a igreja durante a semana, lutar para que isso aconteça nas nossas vidas como algo prazeroso. E quando a gente vê essa questão do prazer, na nossa sociedade só está muito mais ligado à questão sexual, a outras questões que geram pecaminosidade e coisas ruins. Mas Deus tem para nós o verdadeiro prazer, e Ele quer comungar isso com você. Amém? Amém? Amém. Então que você possa vir todos os dias para a casa do Senhor com um prazer. Mas, além disso, eu queria que você observasse o seguinte: havia um ambiente específico montado para que o homem pudesse cultivar e guardar. E aí eu vou salientar bastante essas duas palavras nessa noite, a questão do cuidado e a respeito do guardar, para guardar e cultivar. Quando a gente fala a respeito de guardar, nós vamos entender a questão de defender. Por que Satanás teve a oportunidade de adentrar no jardim do Éden e de falar com Eva sozinha, trazendo alguns princípios que não eram do Senhor? Porque Adão tinha recebido do Senhor a ordem de guardar, e isso incube defender, e ele não defendeu o seu jardim. Hoje nós vemos pessoas, como grandes figurantes aí no mundo afora, porque defendem a causa dos animais, até exageradamente, Essa semana eu pude ouvir que a pessoa disse assim que o cachorro era menos ingrato que o ser humano. Misericórdia. Nós vemos aí pessoas defendendo a natureza, defendendo o direito das mulheres, precisava disso? Defendendo outras tantas circunstâncias.
mas nós não compreendemos que isso já era uma ordenança do Senhor, dado para a humanidade, de defender todas essas coisas. Quando nós falamos do mundo, que o Senhor formou, nós precisamos compreender que Ele está no nosso domínio, porque Deus formou o mundo e colocou todas as coisas no domínio do homem. E esse domínio é na circunstância não só de governo, e todo governo também guarda. Está chegando a época de eleições, não é assim? O que mais se faz? Eu prometo mais policiais para que haja mais segurança. Eu prometo mais médicos para que haja guarda da saúde, não é assim? Eu prometo, e por aí vai, tudo aquilo que você pensar. Todos esses desígnios estão na questão da guarda, porque o homem espera de outro homem o cuidado definitivo, que só pode ser recebido através da comunhão com Deus. Amém. Então, dependência eu quero do Senhor, amém, e jamais a morte. Amém. E eu sei que também você quer. Queridos irmãos, vamos compreender então que o primeiro alvo desse projeto é a comunhão com Deus. Nesse ambiente, nós entendemos que precisa ser prazeroso, e no jardim, a presença de Deus, ela é diária. Não tem desculpa para nós, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Amém. Eu não sei se com palavras eu consigo materializar e passar para os irmãos. A igreja, ela está entre o primeiro propósito e o segundo propósito. Mas a presença de Deus, ela precisa ser algo que é, às vezes, invisível, mas indiscutível. Ela precisa ser praticamente algo notório. Eu sei que visível e notório pode ser quase que a mesma coisa, mas durante as noites, nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Durante o dia, nós observamos e precisamos, que é o terceiro princípio, vivenciar a presença do Espírito sendo transbordado no nosso trabalho. Mas o que nós às vezes fazemos é como Adão e Eva, é nos focarmos em outros princípios que verdadeiramente não dizemos que afastamos a Deus, porque se Deus quiser ficar presente, Ele ficará. Mas dizemos que a ação dele não é necessária. Então, se os irmãos a cada dia podem passar sem perceber a ação de Deus, os irmãos, eu digo toda a igreja, nós como igreja do mundo, é porque há algo errado. Eu não sei quando você se levanta, se uma das coisas que você faz é olhar para os céus e entender que os céus manifestam a glória de Deus. Eu não sei no seu dia, com o passar das horas, você acha enfadonho, ou que a hora não está passando no seu serviço, ou que você sente que o Espírito Santo de Deus sempre tem algo novo a sussurrar no seu ouvido. Eu não sei se na madrugada você tem tido sonhos e Deus tem te incomodado a estar intercedendo e te revelando coisas ocultas, assim como fez com Abraão. Ele quer fazer ao seu coração. Amém. Porque Deus tinha todos os desígnios prontos, mas não o escondeu do seu chamado amigo Abraão. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo olhar para nós e ver a própria ação de um Deus vivo, que se sem palavras ou versículos citados, as pessoas vão poder dizer: eu vejo Deus
naquela irmã, ou melhor, naquela pessoa. A presença de Deus no projeto da comunhão, ela precisa ser perceptível, às vezes não apalpada, mas perceptível pelas outras pessoas na nossa vida. E isso também vai trazer prazer para a sua vida. Amém? Amém. É notório que quinta-feira é o dia de se falar a respeito de testemunhos. E nós esperamos que você possa estar aqui difundindo essas experiências suas com Deus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Ele não é um arzinho aí, ou uma nuvenzinha, né? Ou quando eu cheguei ali naquele lugar é que eu vi o Espírito Santo de Deus agir. Eu fico encucado com os negócios desses. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro da pessoa. Quando ele chega lá que ele vê o Espírito, não tem. Não é nós somos muito místicos como brasileiros, né? Não é um Espírito que fica a vagar, a pairar, não. É Deus habitando dentro de nós, pelo projeto completo e feito para durar. Amém? Segundo alvo, né? Eu até esqueci de falar. Porque todo projeto tem alvos. O primeiro alvo é o alvo da comunhão. Segundo alvo é o alvo da família. Nós entendemos que a família é um projeto de Deus. Tem até uma música que eu gosto muito, que fala a respeito dessa questão. Deus criou o homem e formou a família. E aí é que entra a igreja. Entre Deus e o núcleo familiar está a família de Deus. Amém. Então, né, a igreja, na vida do pastor, às vezes, né, eu falo assim, do pastor em geral, ou das irmãs, mulheres de pastor, ela pode até arriscar ser a outra, né? Mas não pode ser. Mas, na vida de todo ser humano, tem um núcleo familiar e a família de Deus. Não que o núcleo familiar esteja fora da família de Deus. Então, nós somos família de Deus. E lá na sua casa é o seu núcleo. Tá? É um núcleo. O núcleo é onde é gerado algo. Então aí, vamos pensar no seguinte. Como família, eu sou coparticipante de todas as coisas. Mas eu sou da mesma forma, lá na minha casa, como eu sou aqui, na minha outra família? É uma indagação. O segundo alvo. Ou eu deixei os princípios elementares da palavra de Deus para seguir outros princípios. Então, dentro desse núcleo, há um princípio de que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Assim Deus criou. Não existe dentro do projeto de Deus outras influências ou mudanças. Então é muito fácil eu compreender como eu posso ter uma família bem alicerçada, um núcleo bem composto, bem redigido pela ação do Espírito Santo de Deus. É fácil. É só eu deixar meu próprio pensamento, a minha própria concupiscência, que nós vimos aqui, o meu próprio, de manhã, hoje no domingo, o meu próprio egoísmo, para compreender que há um projeto maior de Deus já estabelecido para isso. Está discutindo muito na sua casa? É fácil resolver. Coloca Deus lá e discute na frente dele. Porque nessa hora você não quer a ação do Espírito Santo, né? Nessa hora ninguém fala em línguas. Não é assim? Há hoje, perceptivelmente, a questão dos palavrões. Eu estou vendo até pastor falando palavrão em cima de púlpito como um tipo de moda. E os maiores dos influencers que estão aí na mídia, eles não conseguem falar 5 minutos sem falar um palavrão.
E aí eu percebo dentro da palavra de Deus, qual palavrão, né, que você acha dentro da palavra de Deus. Então aí a gente entende que o projeto que nós estamos fundamentados não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Não é o meu núcleo familiar, é um núcleo familiar pertencente a Deus. Não é a família do fulano de tal, é a família de Deus. Amém. E aí nós compreendemos nessa questão do guardar e cultivar o seguinte: quando nós olhamos para a palavra cultivo, dentro do hebraico, é abad, significa servir e trabalhar. Então, homem, você casou com essa esposa, e olha aí para ela nesse exato momento. Se você não está com sua esposa, seu marido, você olha quando chegar em casa, não tem problema não. Aí você chega lá e olha, e ela, se for mulher, vai perguntar: por que você está olhando para mim? Aí você fala: que eu estou te admirando a sua beleza, e o pastor também mandou. Olha para ela e entende que Deus te deu essa mulher para você cuidar. Você não recebeu essa mulher para ser feliz. Você não recebeu essa mulher para te fazer feliz. Isso é um engano. Se você quer ser feliz, entenda o projeto de Deus, porque felicidade está em fazer a vontade do Senhor. Amém. E isso é muito prazeroso. Glória a Deus. A gente sempre tem esse negócio, né? Falar te amo, você tem que falar todo dia. Agora falar assim: eu vou te fazer feliz, sem Deus não tem jeito. E se você quer fazer alguém feliz, é muito simples, é só servir. O propósito de Deus: aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Eu compreendo dentro desse projeto, né? Eu estou aqui com os irmãos, tem acho que uns 6 meses, uns 6 meses. E eu estou com fiz agora dia 2 de setembro, 19 anos de ministério. Como pastor, eu sempre entendi que eu fui escolhido para servir. E o meu propósito nesta comunidade é de servir. Dentre tantos a ser servido, aí eu tenho um alvo específico do projeto, que é servir a família pastoral, aos líderes da igreja. Por quê? Porque se eu fizer isso no sentido de demonstrar cuidado, e todo aquele que cuida também precisa ser cuidado, vai ser um sentido geral para toda a igreja. Se você, adolescente, recebe uma negativa do seu pai, um não pode, não vai, não assiste, então de não, é com sentido de cuidado. Lá em casa, geralmente eu falo assim: olha, a questão é o seguinte, nós temos aqui para ser seguido um orçamento familiar, e a parte mais chata é a minha, é de falar: nós não podemos comprar. Aí tem gente que acha assim: não, meu pai tem prazer de falar que não pode, não precisa de olhar para o lado nem não, é geral. Mas meu pai é um pão duro. Não é no sentido, é o sentido de cuidado, que se estourar o orçamento familiar vai ter problema. Você sabia que saiu uma pesquisa essa semana que 95% dos brasileiros estão endividados? Né? O que é dívida? E eu estou no meio, viu? O que é dívida? É uma contratação de algo a ser pago. Aí vamos lá. Eu não sou caloteiro e não estou devendo ninguém. Você vai entender o negócio de forma errada não, viu? Eu tenho financiamento de uma casa. Está entendendo? Mas eu estou endividado até os 60 anos. Só que nós olhamos para o projeto de Deus e às vezes nós não entendemos o que o Espírito Santo de Deus está falando para a gente. E ele diz aqui, não deveis nada a ninguém. Mas se contudo, entretanto, você aí para sair do aluguel contratou uma dívida dessa,
e o Senhor te deu permissão, não tem nada a ver com isso. Mas o problema é que se essa dívida vira uma circunstância de calote. Mas isso não vai acontecer se for dentro da vontade de Deus. Amém? Amém. Então, todo cuidado com esse projeto, e quando se vai fazer um projeto, o pastor Leonardo está aqui, é engenheiro, tem alguém aqui mais que monta projeto, tem sim os cuidados minuciosos, não é isso? Que precisam ser tomados para que nada dê errado. E Deus já fez isso com a sua vida. Amém. Nada da sua vida foi feito para dar errado. Hoje pela manhã nós vimos aqui a respeito da tentação. A tentação na vida do cristão é para ele ser purificado, para ele ser moldado. A tentação na vida do ímpio é para ele cair no pecado. Todas as coisas que estão acontecendo para a sua vida, as dificuldades, é para você ser moldado. Não se preocupe. Aprenda verdadeiramente a ser dependente de Deus. Amém. É o que Adão precisava fazer completamente. Cultivar e guardar. Mas quem faz germinar é o Senhor. Amém. Amém. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a germinação tornou-se desprazerosa. Porque por causa do pecado, a terra começou a gerar abrolhos e espinhos. Às vezes nós colhemos algumas consequências do pecado e nós achamos, como Adão, que a culpa é de Deus. O Senhor me fez assim. O Senhor me fez com essa natureza. Ou então nós dissemos: está vendo, Deus? É a mulher que o Senhor me deste. Está jogando a culpa de quem? É na Eva? Não. Está jogando a culpa no próprio Deus. Está vendo? É esse o marido que o Senhor me deu. Bravo, estourado, pedrão. Mas se você soubesse, você pode amansar ele com um beijinho. Não é assim? Porque a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Queridos, há um projeto do qual nós fazemos parte. E eu queria que, como parte prática, a gente tomasse a decisão de, na hora das nossas dificuldades familiares, nós parássemos e clamássemos a Deus. Eu te garanto 100% que vai dar resultado. Amém. Você vai fazer isso na sua casa? Amém. Você não vai reclamar, não? Porque se tem um negócio que eu não gosto, e eu acho que Deus também não gosta, é o tal da murmuração, né? Acho que eu tenho aprendido com ele. E aprendi isso com meu pai. Terreno, né? Meu pai não reclama de nada. E tudo para ele está bom. Ele me deu esse exemplo. E quando a gente coloca a comida no prato e a mulher errou no sal, você não reclama com ela. Amor, um copo com água, por favor. Você dá uma garfada, bebe a água e dá glória a Deus. Não é assim? É desse jeito. E quando faltar alguma coisa na sua casa, bem! Por que você não comprou? Eu falo com ele, põe na lista e quando chega aqui, ele ainda esquece. Entendeu? Você vai orar a Deus e vai falar: amor, você esqueceu. Esqueceu, meu doce. E aí vai lá. É igual as palavras, não é isso? Lá em casa talvez a vizinha vai ficar muito incomodada, porque geralmente nós tratamos lá, é de amorzinho, é de gatinho. Eu fiz 25 anos de casado agora no ano de setembro, viu? Glória a Deus. Os bichinhos não cresceram, não. É de florzinha, né? E por aí vai. É assim que os homens precisam tratar. E as mulheres entenderem a questão da submissão, que está debaixo da mesma missão. E tratar. Tem dia que eu estou tão cansado que eu chego em casa e tomo um banho e eu não dou conta de pôr o prato de comida. Aí a minha esposa vai lá, põe a comida e chega lá. Eu não faço igual o porco, come e depois escova os dentes, não. Aí eu põe lá, eu como e depois escovo os dentes, mas é muito satisfatório. Né? Ser
civido, mas o casal precisa entender esse comportamento de ajuda mútua. Amém? Amém. Então o núcleo familiar precisa servir desse jeito. E compreendendo que a circunstância de cultivo e de guarda. Então, mulher, sabe como que você vai cultivar o seu marido? Não deixando ele de barriga vazia. Não é isso? Ah, esse homem me quer demais. Ele quer um negócio todo dia. Mas tem homem que quer um negócio todo dia. Tem homem que quer 3 vezes por semana. Tem homem que quer uma vez por semana. E você tem que entender a necessidade dele. Aí nessa hora todo mundo fica corado, né? Mas no dia que tem lá o bendito do chifre, aí ninguém fica corado, né? É culpa dela, é culpa dele, não é assim? Então, todos nós temos as nossas necessidades. Então, mulher, entenda, estou falando isso para mulher porque elas nem têm essa natureza, né? Entenda a natureza do seu marido. Então, marido, se ela está naquele dia, né, que ela não está mentindo para você, que não é dor de cabeça, não é porque mulher crente não mente, pelo amor de Deus, que ela não está animada, ou então, porque mulher assim, ó, tem primavera, verão, outono, inverno, tudo no mês só. E você, como sabe, né, lá em casa nós temos ainda o problema da TPM. E eu sei diagnosticar, ela fica até surpresa, porque eu sei diagnosticar direitinho o dia que ela está entrando na TPM. E aí, nós precisamos entender quando que a mulher está no inverno, quando ela está no outono, eu estou falando ao contrário, quando ela está na primavera e quando ela está no verão. Aí você aproveita o verão e a primavera. E no inverno, o que você faz no inverno? O que faz no inverno, irmãos? Dorme! Dorme no inverno! Aí o que acontece? Nós vivemos uma sociedade que você podia olhar aqui para mim e falar assim, você nem deixa estar pegando o culto de domingo. Mas vai lá na pracinha no domingo que você ouvir a porcariada de música que está tocando. Hoje o Abner foi no aniversário. Então são pessoas que não posso julgar, né? Do jeito que está. Então é mais ou menos assim, né? Aí está-se para decidir. Quando ele chegou lá em casa, eu virei para ele e falei assim, olha, tudo que você ouviu lá, você fala muito desse, né? Deixa lá. Tudo que você ouviu lá, você deixa lá. Não traz nada por aqui. Porque eu já sei que muitas coisas do que foi falado lá, fora a presença do meu filho que estava lá para ser luz e para manifestar a glória de Deus e para mostrar Cristo na vida dele, as outras coisas, a comunhão, né? Que o pessoal do mundo, a gente tinha que verdadeiramente almejar a comunhão que eles têm. Ah não, mas eles estão lá sentados para tomar cerveja. Pode ser até ser o vício o elo deles, mas o nosso Deus não é maior do que o vício? Amém. E muitas vezes, como igreja, nós não nos unimos. Não temos comunhão uns com os outros, para poder falar para o irmão o que está passando dentro do nosso coração. Ou para se preocupar com o outro, como que vai a vida dele. Como os irmãos mesmo aqui, e o presbítero amigo também já disse isso, né? Ensinando aos irmãos que se batizaram aí. Entendamos o seguinte, que a cada dia Deus espera que você realize o projeto dele, e não sou eu. Aleluia. Núcleo familiar, guardar e proteger, é uma ordem que Deus deu. Se precisar quebrar o celular do filho, quebra. Se precisar for para guardar, quebra. Depois você compra outro, não tem problema não. Se for necessário boicotar canal de televisão, boicota. Porque a gente ficava zoando demais o pessoal
que era de outra denominação, porque não tinha televisão em casa. E hoje, a maioria de nós não consegue assistir certos canais de televisão. E aí nós entendemos que o nosso projeto é aquele que é do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, realizando o projeto de Deus, o projeto da salvação. Amém. Amém? Amém. O nosso terceiro alvo, que é o trabalho. Quando Deus formou o homem, Ele criou o homem para cultivar. Isso é o desígnio do trabalho. Aí eu queria que os irmãos compreendessem o seguinte, respondesse para si mesmo: o seu trabalho, você tem prazer nele? Se você não tem prazer no seu trabalho, ou se você está seguindo cabeça de influência aí, achando que você trabalha para ficar rico, mentira. Você trabalha num projeto de Deus para guardar e cultivar. E nesse projeto você vai se tornar uma pessoa prazerosa, né? Que tenha prazer. Ou você começa a semana na segunda-feira dizendo: não, ainda não chega a sexta. Então, irmãos, no seu trabalho, qual que é o desígnio do seu trabalho? Só que antes de continuarmos nisso, eu queria colocar para a parte prática, que eu não quero deixar de fazer isso, parte prática para o nosso núcleo familiar. Eu vou todas as vezes nas nossas dificuldades de núcleo familiar deixar o Espírito Santo de Deus agir. Eu vou no nosso núcleo, na nossa família de Deus, eu vou ouvir, isso aí é muito fácil, eu vou ouvir o profeta. Quem que é o profeta dessa casa que está nos conduzindo? Pastor Charles. Se os irmãos, todos nós juntos, começarmos a ouvir o pastor em cada detalhe, nós vamos juntamente com ele e com os líderes dessa igreja colher bons frutos. Amém. Mas esses frutos é muita gente? Eu não sei. Pode ser. Mas o principal seria isso? Quantidade? Números? Eu entendo, quando eu olho para esta igreja aqui e eu glorifico a Deus, né, a começar do pastor até os últimos irmãozinhos, eu vi que aqui há um diferencial. Aqui é uma igreja amorosa. E isso está faltando no mundo aí fora. Então o que é necessário hoje é que os irmãos tenham a expansão desse amor. Porque esse amor não é para ser só protegido e guardado aqui dentro, não. Ele é para ser manifestado aí fora. Para que as pessoas vejam a diferença. Amém? Amém? Você não precisa de fazer força para demonstrar. A igreja já tem essas características. Mas nós precisamos expandir isso. Como parte prática, então eu vou ouvir o profeta. E como terceira parte, a questão do trabalho. No trabalho, os extremos são perigosos. A Bíblia sempre vai ter isso. Vai ter uma tu com a formiga, preguiçoso. Não é assim? Ela não tem quem a mande. Não tem chefe. Não tem patrão para ficar xingando. Não é isso? E no entanto, na época de verão, ela trabalha. Do que adianta ao homem acordar cedo, dormir tarde e trabalhar sem o Senhor? Não vai adiantar nada. Então nós temos dois extremos: o de pouco trabalho e o de muito trabalho. Você tem um projeto para a sua vida? Me fala aí, o que é que você quer? Você quer um carro? Você vai pagar imposto dele. Se você pegar o seu carro, e contar com ele 10 anos que você ficou,
Você vai contar seguro, que hoje você não pode ficar sem, imposto e desgaste do carro. Em 10 anos você pagou outro carro. Para você que não tem filho, se você é um casal e quer se tornar uma família, quer ter um filho, vende o carro. Vende o carro que você vai ter um filho assim, ó, e vai com o dinheiro do carro sustentar seu filho. E de bruxa, se você desfazer do cachorro, você dá tudo de tudo de brinquedo para seu filho. Porque hoje o cachorro tem que tomar banho toda semana, R$50. Nossa. Não é assim? Aí se ele adoecer, você leva ele lá. Aí eles colocam lá, vacina de não sei o que mais, coloca o bichinho lá, e aí aplica injeção, liga o soro nele, né, assim, e aquela coisa toda, e um hotelzinho. Outro dia eu estava passando ali perto de casa, e eu olhei para um prédio, e eu falei assim, não, mas pensei comigo, que clínica bonita. Você já foi essas clínicas médicas, você já viu, né? Lá Belvedere, aqueles lugares chiques. Você chega lá, você já viu como que é a clínica? Chique, top, de última geração. Você vai pagar a consulta, metade que você paga é para aquilo lá. Aí eu olhei para aquela clínica bonita, só quando eu fui levantando os olhos, aí está assim, centro para diagnóstico de doença tal, de não sei o que, e ultrassom, e não sei o que mais. Aí eu fui descendo embaixo um hotelzinho, eu falei, mas hotelzinho pra gente? Banho e tosa, era pro cachorro. E a clínica é muito melhor do que qualquer agência de SUS que você entra por aí. Claro que nós precisamos cuidar dos animais, mas não exagerar. Então, nós entendemos que o seu alvo é depois ter a casa, aí tem o IPTU. Aí o seu alvo é depois ter a roça, aí a coisa complica, porque você vai ter um sítio. Aí dia de sábado e domingo você vai querer ir para onde? Para o sítio. Aí vai chegar essa hora assim, você não vai vir para o culto, você está cansado de trabalhar no sítio. Porque sítio dá trabalho. Aí você fala assim, não, eu vou ter que arrumar um caseiro. Aí você vai ter que trabalhar mais para pagar o caseiro. Aí quando você vê, você está trabalhando para sustentar tudo aquilo que você tem. E aí, no seu egoísmo, achando que você estava criando tudo aquilo para te servir, o bobão caiu. Você está servindo todo mundo. Não que isso seja errado. É igual o tal do cachorro. O cachorro é para me dar alegria, para me dar não sei o quê. Mas quem serve o cachorro? O homem? Quem serve quem? É o homem que serve o cachorro ou o cachorro que serve o homem? Porque antigamente o cachorro era para proteger o homem, né? Assim? Tem um cachorro aqui que é para trazer essa tentativa, né? O cachorro era para ajudar ele no trabalho, hoje é o contrário. Quem compra ração cara de... Outro dia eu vi o rapaz comprou ração de R$200 no cachorro. Aí você tem que trabalhar para dar banho no cachorro. Aí você tem que escovar o cachorro todo dia. Quem que está servindo o cachorro? Quem serve quem? É para guardar, é para cultivar, é para ter cuidado. Mas não é para servir um animal como um ser humano. Os extremos são perigosos. Ou você trabalha de menos e é um preguiçoso, vai trazer dificuldade para a sua família, ou você trabalha demais e isso tudo vai ser vaidade. Preste bem atenção. Antes nós tínhamos um núcleo familiar em que o homem saía para trabalhar e a esposa ficava em casa. Dentro desse núcleo familiar, a carga horária do homem era menor. Então o homem chegava em casa e trazia o ensinamento aos filhos. A carga de hora de trabalho do homem foi só aumentando. Só aumentando. Por quê? Porque antes você não precisava ter internet. Hoje você ficar sem internet em casa é um problema. A sociedade fez isso. Antes você não precisava de gastar 1.500, 2.000, hoje tem iPhone até de R$15.000. Não é isso?
Hoje você precisa dar um bendito um telefone para o seu filho. E ele, como adolescente, papai, eu quero um iPhone. Aí você vai lá e pega um fone de ouvido e coloca assim no ouvido dele. E depois dá uma correada nele. Aí ele vai falar, ai! Aí você fala, fone. Glória a Deus. Aleluia. Ele pediu o iPhone da Tânia. Mas as coisas estão mudando, irmãos. Por isso que eu não gosto de ser gravado. Antigamente, quando a gente era menino, muita gente queria ter um carro. Hoje o que você vê de BMW, o que você vê de Mercedes na rua, e as motos. Menino, é cada moto que parece um cavalo de Troia. O que é aquilo? Mas anda igual a CG. Qual que é o objetivo da moto? Andar. Qual que é o objetivo do carro? Carregar. Qual que é o objetivo da casa? Morar. Aí a gente vê certas pessoas que na casa dele tem 15 banheiros. Ué. Tem um cara dos Estados Unidos que a privada dele é de ouro. Misericórdia mesmo. E um condescendente dele, da raça dele, da mesma cor que da pele dele, não tem o que fazer porque não come. É brincadeira. E aí hoje, para você ser bem sucedido, você tem que estar com o seu carro muito bem limpo, o carrão da hora, para mostrar para os outros que você está bem, que as coisas estão indo bem, para ele confiar em você, aquilo que ele acha que você faz bem. Em volta do projeto dele que não tem Deus. E nós que temos Deus com todo um projeto pronto para nós, nos envergonhamos, porque o projeto de Deus às vezes parece simples, às vezes parece para o mundo aí fora pequeno, mas não compreendemos que Deus formou todo o universo, toda a terra, fez separação entre a luz e a noite, céus e terra, mar e todas as coisas, e deu tudo isso para o homem e disse: dominai. Dominar essas coisas, e não é dominar um aos outros. É por isso que Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós muitas vezes nos envolvemos nos nossos projetos egoístas, que não incluem as outras pessoas, que não incluem os menos favorecidos, e que não inclui tão pouco menos a presença do Espírito Santo. E nos achamos maior até do que o próprio Deus. Tolo, não sabe, diga ao mundo aí, né, que pode ser ao final dessa noite dará cabo à tua alma. E o que é que nós vamos levar? Nada. Nada. Grandes impérios surgiram, para nós terminarmos, com muito trabalho. Olhe para as pirâmides, que estão lá até hoje. Quantos escravos foram necessários para construir? Quantos projetos nós vemos hoje de homens grandes que querem a preços exorbitantes, dão um passeinho ao redor da terra, mas não entendem que o projeto maior está fundamentado dentro do próprio homem, que é o Espírito Santo de Deus, promovendo comunhão, promovendo famílias saudáveis e promovendo um cultivo e guarda de um trabalho que venha glorificar o nome do Senhor. Quando você chegar lá para servir o seu chefe, como diz o apóstolo Paulo,
Não esteja servindo a Ele, esteja servindo a Deus. Amém. Quando você chegar lá e ver aqueles adolescentes que a gente pensa que está sempre mesmo, de mal a pior, Deus escolheu você para servi-los. Quando Deus convocou cada um dos irmãos, seja de Uber, seja do que for, de outros que eu não sei, seja até mesmo você que é aposentado, não é assim? Faça o seguinte, faça tudo para esse projeto que vai dar certo, o projeto de Deus funcionar na vida dos outros. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, no nome santo de Jesus. Eu queria fazer uma oração. Eu vou fazer a minha oração, você vai fazer a sua oração. Eu vou largar o microfone, porque você sabe do projeto especial que Deus tem para você e do que precisa ser mudado no seu comportamento. E eu sei no meu que eu preciso mudar. Fale com o Senhor.